bom bebedor, meia garrafa não basta. Nossos mais sinceros agradecimentos a ela, a frase de para-choque de caminhão, que dá start a mais um Meu, Seu, Nosso, Recrocast, o podcast da Recro. Eu sou Luiz Madri, também conhecido como falador oficial da nossa bagunça, e esse é o episódio 15 da segunda temporada do Recrocast, que já soma entre primeira e segunda temporada 31 episódios. E para o nosso Recrocast 31, aqui do meu lado, uma figura icônica da nossa capital da amizade, Fernando Martini, também conhecido como Tini. Tudo bom, Tini? Oi, Luiz, tudo contigo? Tudo beleza. O Tini Ótimo. é um grande amigo de muitos anos, né? O Tini, que ele é publicitário, especialista em processos e produtos criativos, com mais de 16 anos de experiência em marketing e comunicação. É muito tempo, pelo amor de Deus. Tinha gente dessa agência aqui que não tinha nem nascido direito e o Tini já estava trabalhando. E, por ter tantos anos de experiência, hoje a gente vai conversar com o Tini justamente sobre isso, sobre essas mudanças todas que aconteceram na comunicação, nas redes sociais nesses anos, sobre diversas experiências que ele teve em vários momentos diferentes, em posições diferentes dentro do marketing. E eu quero começar perguntando, Tini, para a gente fazer um rewind aqui, uma recapitulação, como é que era criar conteúdo, que ano tu começou a criar conteúdo, como é que funcionava, porque era uma coisa muito diferente, né? Olha, quando tu me chamou para participar aqui, eu comecei a pensar e eu tentei me localizar antes dessa criação de conteúdo que a gente conhece. E antigamente o que se fazia de conteúdo para a marca era a criação de campanhas publicitárias, enfim, né, nos meios convencionais, revistas, sites, enfim, já era uma... Na minha época, né? Na minha época. Tudo era né? Jornais, enfim, né? Televisão. E era tudo assim muito bem pensado, planejado, orçado, desenvolvido. Era tudo feito de uma maneira muito bem elaborada, porque nada podia dar errado, né? E quando eu comecei assim a criar conteúdo para a internet, foi mais aí no ano de 2012, 13, se eu não me engano, né? Nem sei mais. Mas já era na Facebook, Twitter, né? Uhum. Que... Nem usava o Insta muito na Face, Twitter, não, essas coisas, o Instagram, né? Foi mais tarde. Mas daí tu já criava para marcas, dentro já da agência, para marcas, isso. porque o que aconteceu? A gente via que grandes marcas usavam já as redes sociais para divulgar seus produtos. Então, faziam, né, a divulgação, a venda não se fazia tanto no início, mas mostrar o produto, mostrar os seus atributos, né, trazer tudo isso. E eles perceberam que as redes sociais poderiam ser um caminho para contar uma história, para se conectar com as pessoas. Então, eu não sei bem se foi isso, mas muita coisa começou através das receitas, lembra? Então, era muito comum. Era verdade. Muito comum fazer receitas. Então, tipo, os produtos alimentícios, tudo que se fazia, fazer uma receitinha, não sei o que lá, postava, né? E começou a se criar esse conteúdo. E daí isso foi se dissipando, né? Todas as marcas, todo mundo começou a... E muito por causa do YouTube, né? Que o YouTube surgiu como um canal de vídeo e foi, acho que, o pioneiro, né, das redes. O YouTube tem muitos, sei lá, tem 20 anos de YouTube, mais, sei lá. E o YouTube... Então, o que aconteceu? Antigamente, a gente fazia... Tudo era muito pensado, tudo era muito elaborado, planejado, testado antes de ir pro ar. E, do nada, veio uma coisa que tinha que ser mais rápido, mais ágil, mas tu necessitava... Tu ainda até hoje a gente tem que planejar, né? Tem que é isso que faz a diferença, mas hoje o que a gente fala é que qualquer pessoa pode criar conteúdo. Sim, é verdade. Qualquer pessoa pode pegar o celular, criar um vídeo, fazer um podcast, pode, né? E hoje em dia, talvez o timing conta mais do que ser uma coisa muito pensada, muito estruturada, exatamente, né? Para tu não perder o hype das coisas muitas vezes. Porque o que conta muito do conteúdo é ele ser orgânico, ele entregar originalidade, né? Então, a gente vê que o que viraliza, né? Não que o viralizar significa algo muito importante, às vezes, para as marcas. Tem que cuidar disso, porque as pessoas acham que tem que viralizar. Mas as coisas que viralizam, então, elas são as orgânicas. Aquilo que se conecta com, né, os próprios memes, enfim.
Então, é mais ou menos isso, assim, tipo, eu acho que a mudança toda foi nesse caminho, sabe? Foi uma coisa mais gradual, tu percebe que teve algum ponto de ruptura, assim? Acho que foi gradual. Foi gradual, Foi um mais pouquinho, gradual. porque é uma coisa muito nova, as marcas tinham que entender como é que lidava com aquilo ali. No início, assim, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz aqui na nossa região, que eu precisei trabalhar mais, foram eventos. Né? Então, os eventos precisavam comunicar com a comunidade. Então, era tudo assim, evento é uma coisa que está acontecendo ali, tu não sabe, né? Tu tem uma noção do que vai acontecer, mas tu tem que estar atento o tempo inteiro. Era tipo Rally, Frinap, esses... Isso, Rally, Frinap, os dois eventos. Eventos grandes aqui da região, gigantescos. Inclusive, a Frinap 2013 foi... A primeira Frinap que eu trabalhei, assim, foi justamente para produção de conteúdo. Legal. Eu lembro que tu trabalhava nessa frente mesmo, de social media, eu acho. Foi uma necessidade que surgiu e precisava estar nas redes. No Twitter, no Instagram, precisava... Eles queriam isso, sabe? Por quê? Porque já se fazia muito esse conteúdo. E eu nem sabia como fazer, mas me deram um celular e eu disse, então vamos lá. E eu comecei a criar um modelo do que poderia ser... E que até hoje, de uma certa forma, ele foi seguido, sabe? De uma pré-feira e tal, e se criou uma historinha aí que foi muito importante, porque criou conexão. E eu lembro que uma coisa que a gente fazia naquela época era que precisava conectar o que estava acontecendo no digital com a feira, né? Sim. Então, a gente fazia... caça ao tesouro no parque, que massa. para conseguir pulseira para entrar no camarim do artista, fazia ações, missões dentro da feira para conseguir andar de helicóptero, que sabe? Massa, que legal. Então a gente buscava fazer coisas assim, né? Mas já era Insta ou ainda era Face na época? Instagram já. Insta já. Tava começando. Só que não tinha metade das funcionalidades que tem hoje, né? Story, essas coisas. Não, era só o feed. Nada, era só o feed. Só feed e foto, era tudo quadrado? Né? Foto e quadrado. Pouca coisa de vídeo. O processamento de vídeo era muito estranho, né? Eu lembro que as fotos também ficavam... E aí nós tínhamos mania de botar filtro em tudo. Nossa, e tu tinha que tirar ali com o celular, não tinha aquela história de... tinha que tirar na hora, né? Pela própria... Daí eu nem me lembro bem, assim, mas foi um processo. E é isso, né? Começou muito nessa questão, e que a gente estava falando do orgânico, né? E era isso que conectava. Que eu lembro que a questão, o pedido do pessoal era: as coisas estão acontecendo, a gente quer que esteja na rede no mesmo momento. E, nossa, mas como, né? Como é que eu vou fazer? Então, isso era o orgânico, a produção de conteúdo orgânica. E foi. E uma coisa que eu vejo na época, o Insta, quando começou, usar esse termo, talvez as pessoas criavam conteúdo de uma maneira muito mais inocente, assim, de uma coisa de tipo, vou postar aqui, tá todo mundo postando e tal. Parece que hoje em dia tudo se tornou por trás do conteúdo, tem muito aquele viés comercial de conversão e às vezes esquecem de comunicar, de conectar, de fazer uma coisa que seja, tipo, mostrar o dia a dia, mostrar... Sim. Eu acho que o principal erro, né, que a gente vê hoje o primeiro é tu não ter uma definição do que tu tá fazendo. Por que tu tá ali, entendeu? Tu tem que ter uma estratégia, tu tem que ter são três coisas, assim. Tem que ter um branding forte, tu tem que saber quem tu é, por que tu existe, tudo aquilo, né, que a gente já tá cansado de falar. O teu conteúdo ele tem que ter valor e tu tem que ter um posicionamento. Tu não pode simplesmente estar ali produzindo, jogando conteúdo, sabe? E da mesma forma, tu não pode só querer, tipo, vender. Sim. Tu tem que criar conexão e o conteúdo é essa ponte. Então, conteúdo de valor é um conteúdo que, além de vender, né? Porque toda marca, o marketing existe para isso, né? Para tu oferecer algo para as pessoas, desde que aquilo gere lucro para a empresa. É um equilíbrio, né? Então, sim, tu tem o objetivo da venda, porém, a conexão, né? As pessoas não querem mais simplesmente comprar um produto, elas querem ter uma conexão de alguma maneira. Elas querem mais benefícios, né? Elas querem ter tem algo por trás aí. Então, acho que é isso. O grande erro que vem, né? A tua pergunta é justamente esse, de as pessoas não entenderem o que elas estão fazendo ali
né? E não terem essa estratégia por trás que acaba deixando aleatório, ficando uma coisa aleatória. Aleatório, não conecta, e no fim não converte, fica um brabo que não está funcionando. Exatamente. Pá. Na época que tu começou, as marcas já entendiam que elas precisavam estar na rede social e entendiam, de certa forma, como tá ali, não digo, mas... porque eu sei que lá no começo, o departamento de social media era um negócio que o pessoal, é só um negocinho aqui a mais, não tem muito valor, tem que estar ali, mas bota qualquer coisa só para estar presente. Assim, as pessoas, sim, os gerentes de marketing, as pessoas já, os donos das empresas, sentiam que era uma necessidade. E aquela coisa, né? Todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer, né? E eles sentiam isso e pediam, né? Mas ninguém sabia como fazer o seu próprio conteúdo, sabe? Então, por isso que eu acho que teve por muito tempo essa questão de copiar uma coisa do outro, tentar usar receitas prontas, sabe? E tentar também... na época dos memes... Sim. Nossa... Saía um meme, todo mundo queria usar o meme. Mesmo. E nós mesmos, a gente já... não, vamos usar para entrar na onda, né? Para ver. Foi muito uma tentativa e erro, até que agora, sim, eu acho que hoje a gente já está muito mais maduro, já entende o que pode e o que não pode, sabe, né? Dizer sim ou não. Mas as pessoas sentiram a necessidade, elas queriam fazer as coisas. Elas queriam estar dentro, né, nesse contexto e acabaram... Eu lembro, assim, que de todas as experiências que eu tive, muitas positivas, outras negativas, assim, todo mundo aceitava bem, todo mundo queria, todo mundo aceitava entrar na onda, assim, sabe? Sim. Aqui, mas me surgiu uma pergunta agora, essa eu não tinha ter mandado antes. Tu não me mandou nenhuma antes, né? Que fique bem claro. Cara, conta pra nós, sei lá, um case de uma coisa que tu lembra que deu muito certo, assim, muito legal, e um case que vocês testaram e deu ruim, uma bosta. Coisa que deu muito certo. Assim, eu gostava muito. Teve uma época que eu trabalhei pro Ipiranga, atendendo Ipiranga, e a gente fez alguns... Ipiranga é o time daqui de Erechim. Exatamente, Ipiranga Futebol Clube. E o Ipiranga estava numa época muito forte, estava crescendo, assim, estava voltando, e a eterna briga pela Série C, né? Sim. Série B? Não. Tava na D? Tava na D, subiu pra C e agora é a eterna briga pela B. Esse ano vai subir, vamos acredito. lá. E tava numa época bem legal, assim, e a gente começou a trabalhar com o time, e eu, assim, pessoal, eu sou uma pessoa que eu não entendo nada de futebol, né? Eu não sei nada versus nada, mas... eu sempre busco imergir no meu cliente, né? No universo do cliente ali. E eu lembro que eu estudei muito sobre futebol, eu queria saber o que era impedimento, sabia o que era pênalti, né? Pênalti, estudei muito, queria saber o que era impedimento. Sabia o que era impedimento, o que era, né? O que era o lateral, essas coisas. Não sabia porcaria nenhuma, né? Nunca gostei de futebol. Mas isso foi uma coisa que, cara, eu tive que... E eu acompanhava todos os jogos, eu tinha que escutar os jogos, acompanhava todos os jogos eu ia no estádio, e eu ficava com um radinho, e eu postava em tempo real o que estava acontecendo no Twitter. Sim. E, cara, foi genial, assim, a gente conseguiu coisas... muito legais. Eu lembro isso na conta do Ipiranga. Na conta do Ipiranga, isso. Uma vez saiu... eu lembro que saiu uma matéria na 0 Hora, porque eu fiz uma campanha que... eu não me lembro, assim, mas foi um insight que eu tive antes de um jogo, que era para ninguém ir com a camiseta... todo mundo ia com a camiseta do Grêmio e do Inter no estádio. Nossa, era a coisa mais comum do mundo, né? Nada a ver. Desculpa. Culpa das fumaças. Culpa das fumaças. O pessoal não fumo, tá? Não. E daí eu lancei isso aí no Twitter e o pessoal começou a compartilhar e tal. E aconteceu que a 0 Hora, na época, pegou aquilo e usou como matéria na capa da 0 Hora, assim, sim, sabe? Que massa. E, entre outras coisas, e naquela época gerou um buzz muito legal pro time. Ele foi jogar com o Fluminense no Rio de Janeiro e... a gente começou a criar interações, assim,
legais, e citavam o Twitter na Globo, sabe? Que massa. Então, aquilo gerou um buzz muito legal. Eu lembro que foi algo bem, bem positivo. Tiveram alguns problemas, assim, né? Sim. Gerenciamento de crise ali também, que a gente conseguiu sair pela tangente e deu tudo certo. Então, coisas assim, de ruim eu não me lembro. Realmente eu não me lembro de coisas ruins que aconteceram. A não ser problemas com marcas, né? Sim. Que agora não vem ao caso falar, mas que aconteciam os problemas e a gente tinha que solucionar porque a rede social acabava sendo o filtro, né? Todo mundo ia lá para descer o gerenciamento de crise, assim. Exatamente. Puxando esse negócio do Twitter, na época já era comum publicarem no Twitter, assim. Tu que lançou essa trend de usar o Twitter para postar coisas em tempo real, porque hoje em dia é muito comum. Não, na época era muito comum. Sim. O Twitter veio para isso, né? Sim. O Mas Twitter... digo dos jogos em específico. Ah, não, ninguém fazia. Ah, que massa. Não, e eu fazia assim, eu tinha a arte de todos os jogadores comemorando o gol. Quando o jogador fazia o gol, eu já lançava o post com a foto dele, entendeu? Que massa. Então, acho que hoje ainda se faz isso. Sim, faz muito. Então eu disse assim, eu fui lá, tirei foto de todos, montamos as artes e tal. E daí eu disse, quando o jogador fizer o gol, vamos fazer a foto. Nossa, e daí era repost. Lembro que a gente ganhou muito seguidor. Que massa. E teve outras marcas também que a gente trabalhou que a gente conseguiu surfar, assim, sabe? Mas de segmentos diferentes, então... Sim, outras coisas. Né? Dinossauros da internet. Mas os problemas mais eram relacionados até aos eventos, assim. Quando dava problema ali... Dava uma coisa no evento que ia na rede social descascar. Daí sim, e daí que foi um aprendizado legal, porque foi algo de gestão de crise, que é uma coisa que é super necessária. Sim, isso né? que eu ia perguntar agora, porque tu tem um conhecimento gigantesco em várias áreas, que nem eu comentei antes. Tu trabalhou em agência, tu trabalhou dentro de empresas, como marketing da empresa, tu trabalha hoje em dia por conta própria, né? Sim. Você atendendo clientes particulares, em projetos culturais, muitas coisas, muitas frentes diferentes. E por isso que a conversa está um pouquinho aleatória, vários temas, assim, mas é porque o Tini é um cara multifacetado, polivalente. Então, vamos aproveitar o gancho e falar um pouquinho sobre o gerenciamento de crise, assim, o que tu tem para compartilhar com a galera? Eu acho que assim, a questão do gerenciamento de crise, o que é muito importante é tu ter ciência por isso que eu falo, né? O importante é tu ter um branding forte, tu ter um posicionamento, saber qual que é o teu chão. E, a partir do que acontecer, tu ter a origem, tu ter para onde voltar. Então, assim, primeira coisa, ter calma, não sair tomando nenhuma atitude. Eu sou uma pessoa muito, muito impulsiva. Então, às vezes, eu saio tomando atitude, vou fazendo ao louco, assim. Eu tinha muito disso, mas o gerenciamento de crise me mostrou. Não, calma. Primeira coisa que dá para fazer para tentar minimizar o primeiro impacto, porque é sempre o principal, né? Então, parar ali, tentar apagar o incêndio, né? Se for possível, e definir uma estratégia para isso. Não dá para sair. O principal ponto é não sair agindo do nada. Assim. Pensar, respirar. Tem que pensar. Tudo que tu for falar vai ter pode ter um impacto, né? Então, positivo ou negativo. Então, tu tem que saber. E se eu falar A pode resultar em A, B e C. Se eu falar B, pode resultar em, sabe? Então, tu tem que começar a prever cenários, assim. E, a partir disso, tomar as melhores decisões. O que nem sempre... não tem como adivinhar qual que vai ser a melhor exatamente, decisão, né? Não tem como prever como é que vai ser a reação das pessoas. Exatamente. E vocês tinham algum protocolo de gestão de crise? Assim, você reuniu as pessoas, você conversava, ou tu... eu acho que eu vou fazer isso aqui. A primeira vez que aconteceu foi desesperador, porque foi justamente na primeira FreeNap que eu tava. Que aconteceu uma chuva e foi um negócio assim... Não, e chuva, ninguém controla a chuva, virou um trator, pelo amor de Deus. Lembra? Eu me lembro disso, que ventou e deu E cancela, daí tinha 2 shows nacionais na mesma noite, assim, foi um negócio incrível. E daí o pessoal... Teve gente que saiu correndo e foi pisoteado, e foi um negócio... Meu Deus! Assim. Nossa, aquilo foi... E daí o Facebook, eu lembro na época, começou a pipocar mensagens, assim, ó, o tempo inteiro. E todo mundo ia lá para, né?
Era o centro Exatamente. das informações. Mas eu lembro que na época eu deixei, fui fazendo assim. Eu acho que assim, ó, essas situações, principalmente, tu aprende na prática e tu vai tomando as decisões de acordo com, né? A única coisa que tu não pode fazer é agir por impulso. Agir por impulso. Sabe? Okay. Então, até o próprio pessoal na época, não, faz isso, faz aquilo. Não. Vamos sentar, então, vamos ver com a assessora de imprensa, vamos ver com tal pessoa, né? Pra gente tomar uma decisão consciente. Sim, pelo menos está todo mundo de acordo. Estando certo, estando errado, pelo menos todo mundo está de acordo. Exatamente. Né? Todo mundo tem que se responsabilizar por aquilo, sim, né? Eu não vou me responsabilizar sozinho. Do que postou aí, o problema é teu. Foi tu que falou ali, não. Tini, aproveitando mais uma vez essa tua experiência em diversas áreas que tu teve, já nos encaminhando para nossas considerações finais do nosso podcast, quais que foram os maiores aprendizados que tu teve nesses anos todos e quais são as coisas mais importantes que as pessoas precisam saber dentro da comunicação? Seja quem trabalha com comunicação, seja quem tem uma agência, seja uma empresa que tem um time interno ou tem um responsável pelo marketing. Falando mais de rede social, talvez, ou do todo, o que tu acha que é o principal? Assim, Olha, eu vou ser repetitivo. Pode ser. Porque eu acho isso muito importante. Nada se faz sem estratégia, nada se faz sem tu ter um bom planejamento, sabe? As pessoas imaginam que por ter essa... Hoje a produção de conteúdo, que nem eu disse antes, é fácil. Pega o celular, vai lá, tu com o celular tu grava vídeos, edita. Tem inteligência artificial hoje que te ajuda a fazer muita coisa, né? Do roteiro à edição, mas se tu não souber fazer um conteúdo bem embasado, planejado, né? Se tu não tiver uma base de branding forte, tu vai fazer só mais um conteúdo. Teu conteúdo não vai ser original, ele não vai conectar, ele não vai ter um resultado bom, né? Ele vai ser um conteúdo, né? Agora, se quer um conteúdo que traga valor de verdade para as pessoas, então isso tem que ter uma base, isso tem que ter um profissionalismo, né? Ele não pode ser uma coisa feita de qualquer maneira. Então, eu acredito que seja isso. Dá para fazer de uma maneira simples, só que tem que ter estratégia. E se tu não sabe fazer, tem pessoas profissionais, né? Empresas que sabem te direcionar para isso. Porque, nossa, eu digo que eu já aprendi tanto com tentativa e erro, já fiz tanto curso, tanta coisa, assim, sabe? Eu imagino que seja um pouco difícil para quem não tem conhecimento nenhum. Sim. Sair fazendo. Então, acho que seria isso. Ter um bom... Assim, organizar... É que nem tu vai viajar, né? Tu não vai com a mala, com as coisas soltas, assim. Tu coloca tudo dentro de uma mala. Então, arruma tua mala, organiza tuas coisas, sabe o que tu tá levando para tua viagem e, a partir disso, tu pode viajar tranquilo, sabe? Entendi. Isso aqui faz muito sentido. Todo mundo hoje em dia consegue produzir conteúdo. A gente falou isso no último episódio com a Liz. Todo mundo consegue produzir conteúdo, mas nem todo mundo consegue produzir conteúdo certo. Exatamente. Todo mundo sabe produzir o conteúdo, né? E eu gosto muito que vem pessoas diferentes aqui e as ideias centrais são sempre as mesmas, sabe? Tem que ter direcionamento, tem que ter estratégia, tem que saber o que tu tá fazendo. Se tu não sabe, conheça alguém que saiba. É básico tu saber fazer. Aquilo não é difícil. Não. Só que para quem nunca fez, né? No meu caso, hoje eu trabalho só com médicos, né? Eles não sabem. Não, imagina, uma área completamente diferente. Não sabem fazer conteúdo. Eles até têm muito conteúdo para falar. É isso que eu digo, eles têm muito conteúdo. Sabem muito, mas como é que eles põem isso? Mas quem que traduz isso? Como que tu vai traduzir? Então, tu tem que saber com estratégia. Eu sempre digo, não adianta, às vezes vem com cada termo, eu tenho que largar no Google para saber, né? Eu digo, me explica o que é isso. Porque não adianta falar da maneira como tu sabe. Sim. Se a pessoa que está lá do outro lado não entende. Ou seja, tu está falando para quem? Isso é outro ponto, né? Muito. Porque é muito importante. Além de tu ter uma base forte, tu saber de onde tu veio, para quem que está indo isso, sabe? Porque a comunicação, ela vai de A a Z, né? A B, no caso. Passando por vários pontos, né? Mas ela tem que ir de A a B. E no meio disso, não pode ter nenhum ruído, né? Então, é basicamente isso. Coisas básicas, é fácil, mas tu tem que saber quem tu é e para quem tu fala. Perfeito, maravilhoso. Eu acho que essa vai ser o nosso momento de encerramento do podcast para nós encerrar em alta.
Tá todo mundo falando sobre isso lá no Twitter. O Twitter voltou? Eu nem sei se o Twitter voltou. Não voltou, acho. Meu Deus do céu. Nem é mais Twitter, é X agora. As ideias dos caras. Mas tudo bem. Tini, muito obrigado pela tua presença. Foi muito massa. Com certeza a galera do outro lado curtiu demais. Tá? O nosso Recrocast de hoje vai ficando por aqui. Atrás das câmeras e das luzes, hoje Patrick Custódio, em sua primeira aparição no nosso Recrocast, atrás das câmeras que ele já teve aqui na frente. E toda semana vocês podem acompanhar no YouTube e no Spotify da Recro. E sigam lá no Insta, @recro.marketing. Valeu! Obrigado, até mais, tchau, tchau.